Bom, gente, bom dia a todos. O tema dessa manhã, vocês podem ver aí, é Igreja, a Comunidade Profética. Recentemente, muitas coisas diferentes têm convergido para que eu estivesse falando aqui com vocês nessa manhã sobre esse assunto. Primeiramente, lá no meu discipulado, a gente está terminando de ler um livro chamado Você Escolherá o Deserto, que é do Samuel Whitfield. É um livro que é baseado na vida do profeta João Batista. Estamos terminando, né? O pessoal do discipulado aí, mais tarde, vai, pela fé, eu creio que todos irão concluir o livro. E esse livro trata justamente, né, sobre o ministério profético, a vocação profética da igreja. E, paralelamente a essa leitura, eu estava lendo um outro livro, ele chama A Imaginação Profética, do Walter Brueggemann, um livro que me edificou muito, que me fez meditar no assunto. E eu estava planejando ler outra coisa, mas um livro que estava aguardando lançar na edição em português, chama O Mundo Perdido dos Profetas, de John Alton, foi lançado há umas 2 semanas atrás. Aí eu parei a leitura para lê-lo também. Então é um tema que eu tenho meditado bastante nos últimos dias, e está realmente sendo algo que faz parte das minhas orações, da leitura da palavra. Eu queria compartilhar sobre isso com vocês, não só hoje, mas também numa próxima vez. Porque esse tema ele é vasto, é extenso, e se eu falasse tudo aqui de uma vez só, talvez ficaria difícil de vocês compreendê-lo. Então eu dividi em 2 partes e, basicamente, hoje a gente vai falar sobre o que significava ser um profeta no Antigo Testamento, os principais elementos da profecia do Antigo Testamento e como isso se aplica a nós como igreja hoje. Numa vez futura, se Deus quiser, a gente vai falar um pouco sobre o objetivo das mensagens proféticas mais especificamente, ou seja, o conteúdo e o alvo do interesse das mensagens proféticas, abordando diferentes características que eu acho que também são interessantes para nós. Mas, antes da gente começar a palavra, eu queria responder a seguinte pergunta: por que estudar o profetismo? E eu vou oferecer 2 perguntas de tantas que eu poderia dar aqui a vocês, mas a primeira delas é porque cerca de 1/3 da Bíblia consiste em escritos proféticos. Ou seja, se você quer entender a Bíblia, se você quer ler a Bíblia corretamente, você precisa, obviamente, de entender o que é o gênero profético e como o gênero profético deve ser interpretado. Esse é o primeiro motivo, e eu acho que ele já seria suficiente para nós. Mas o segundo motivo, e que vai ser já o fundamento para o que a gente vai falar a partir daqui, é que a igreja, ela é a comunidade profética. Nós lemos na semana passada, quando meu pai aqui ministrou a palavra, o início do livro de Hebreus, o primeiro versículo do primeiro capítulo, em que o escritor diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ou seja, antigamente Deus falou pelos profetas. E agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, para o escritor de Hebreus, o ministério profético está, de certa forma, associado, vinculado, ligado diretamente ao ministério de Jesus Cristo. Mas João, quando escreve o seu livro de Apocalipse, ele vai além dessa afirmação, e lá em João 19, parte B do versículo 10, ele diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, há uma linha que conecta diretamente os profetas do Antigo Testamento a Jesus, e vocês sabem que toda a Bíblia, ela encontra o seu significado e o seu propósito em Jesus. Toda a Bíblia, ela converge para a revelação de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Jesus, ele é o centro de toda a revelação. Nada faria sentido sem Jesus. Então é óbvio que o ministério profético, ele teria um link, uma ligação direta com Jesus. Mas como João fala, essa linha não para por aí, mas
A mesma linha que conecta os profetas do Antigo Testamento a Jesus, ela também se estende e nos conecta também aos profetas do Antigo Testamento e a Jesus como testemunhas de Jesus Cristo. Então, para recapitular, há uma linha conectando profetas a Jesus e a nós, as testemunhas de Jesus. O testemunho de Jesus, como diz João, é o espírito da profecia. Há, portanto, meus irmãos, uma vocação profética na missão, na identidade da igreja. E presta bem atenção, eu não estou dizendo com isso que você é profeta, mas eu estou querendo dizer que a igreja tem uma vocação, um chamado, um ministério, uma identidade profética. E nessa manhã, meus irmãos, eu não vou dar atenção ao profeta como um indivíduo, e nem vamos falar como a profecia pode ser exercida nos dias atuais, mas a gente vai simplesmente se direcionar para a comunidade, para a igreja, para entender como que nós, no contexto em que vivemos, nesse mundo contemporâneo, nós podemos resgatar essa vocação profética da igreja. Amém? Então, para que a gente entenda o significado dessa afirmação, dessa vinculação que eu estou fazendo aqui entre os profetas do Antigo Testamento e Jesus, e entre Jesus e nós como testemunhos de Jesus, é necessário que a gente entenda quem eram os profetas do Antigo Testamento, o que constituía um profeta, quais eram as características do ministério profético, qual era a sua mensagem principal. E eu vou procurar responder essas perguntas aqui, e enquanto a gente medita sobre essas respostas, a gente vai procurar também aplicar essas realidades do ministério profético ao nosso contexto como igreja atual de Jesus Cristo, como igreja que testemunha sobre Jesus. Amém? Da onde vinham os profetas? Essa é a primeira pergunta. Ao contrário, gente, do sacerdócio e ao contrário da monarquia, que eram predominantemente hereditárias, ou seja, passavam de pai para filho. Então, um filho de profeta também, um filho de sacerdote também se tornaria um sacerdote. Um filho do rei, ele era o sucessor à linhagem real. Ao contrário disso, o ministério profético tinha uma característica peculiar. Os profetas, eles eram escolhidos pessoalmente por Deus. Um por um. E eles vinham de diversos tipos de extrato social diferente. Então, há profetas que vêm de uma linhagem nobre, como, por exemplo, o profeta Isaías. Há profeta que era profeta da corte real, como, por exemplo, a gente vê o exemplo de Natã. Mas há muitos profetas que vêm de estratos mais baixos, de classes sociais mais baixas, que eram pobres, ou até que vêm de regiões geográficas ou de tribos do povo de Israel que tinham menor importância ou significado. Eles eram chamados por Deus de todo tipo de contexto diferente para exercer o seu ministério. E a gente precisa de entender que essa característica fundamental dos profetas, deles serem chamados de todo tipo de contexto, de todo extrato social, tribo ou região geográfica, ela se aplica a nós como igreja moderna, dos tempos atuais, como comunidade profética, no sentido de que nós somos uma comunidade eclética. Aqui não é lugar de gente apenas que nasceu em berço cristão, de filho de pastor, ministro de louvor, etc. Não é lugar meramente de gente com dinheiro ou até só de gente pobre. A igreja não é constituída de pessoas inteligentes, cultas ou sábias meramente, mas a igreja é uma comunidade de gente vinda de todos os cantos, de todos os lugares, ricos e pobres, bonitos e feios, brancos e negros, mulheres e homens, crianças e adultas. Todos nós, dentro das nossas limitações, precisamos de evocar esse espírito profético para os dias atuais. Então, eu não estou falando aqui meramente para vocês, mas essa palavra podia ser direcionada às crianças que estão lá dentro. Eles são o ministério profético dos dias atuais como comunidade de Deus. Então,
Os profetas, eles podiam vir de qualquer lugar. Basicamente isso. Eles eram escolhidos conforme a providência e a soberania de Deus. A segunda pergunta que precisamos responder é: o que era um profeta no contexto do Antigo Testamento? Mais especificamente, o que caracterizava o ofício profético? Gente, o profeta, ele era nada mais, nada menos do que um representante de Deus, um porta-voz do divino. Enquanto o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, o profeta, ao contrário, ele representava Deus diante do povo. Na antiguidade, acreditava-se que o profeta, ele tinha um assento no conselho divino celestial, conforme Jeremias deixa isso claro. Em Jeremias 23, 22, há essa conotação clara, você pode ler depois. Eles acreditavam que o profeta, ele tinha um assento, um lugar, lá no conselho celestial, e lá eles desfrutavam do privilégio de ouvir dos planos e dos propósitos divinos. E posteriormente eles eram comissionados por Deus para comunicar esses planos e esses propósitos aos homens. Então os profetas, eles proclamavam a palavra de Deus, e eles faziam isso por meio do discurso direto. Era o discurso divino direto através dos profetas. Habitualmente, a profecia, ela começava por uma fórmula, chamada a fórmula do profeta. A fórmula do profeta, ela é uma citação que antecede a profecia e que deixa claro que aquilo que será dito da parte de Deus e não meramente dos homens. Então, frequentemente, quando a gente lê os escritos proféticos no Antigo Testamento, nós vamos ver precedido ele essa fórmula profética, que diz assim: assim diz o Senhor, ou palavra do Senhor, ou peso da palavra do Senhor, ou ouçam a palavra do Senhor, e assim por diante. Há diferenças sutis entre a maneira que os profetas eles proclamavam essa fórmula, mas a verdade é que elas têm muito mais similaridades entre as fórmulas que eram proclamadas por um ou por outro profeta do que propriamente diferenças. E elas servem a um propósito principal. A fórmula do profeta era basicamente um abre aspas para a citação das palavras de Deus, para a proclamação da palavra de Deus aos homens. Então a profecia, meus irmãos, é Deus falando aos homens, através dos homens e na linguagem dos homens. Isso que é profecia. Portanto, os profetas e também as profecias, eles se baseavam em duas premissas principais. A primeira delas é que Deus age no mundo. Que Deus não é um Deus distante, que criou um mundo e que agora está em uma outra esfera. E que é indiferente ao que acontece aqui. Os profetas, eles se baseavam no conceito, na ideia de que Deus, ele estava atado a esse mundo, vinculado à sua criação. E que Deus, ele tem um plano para a sua criação. Não só isso, os profetas se baseavam na certeza de que os planos de Deus são infalíveis e eles vão se concretizar. Que Deus é soberano e que a sua providência é o que governa todo o universo. Então eles criam num mundo que é controlado por Deus e que é associado a Deus de alguma forma. A segunda coisa é que os profetas eles se baseavam na premissa de que Deus ele se comunica com os homens. Ou seja, que Deus não só tem um plano para o mundo, que ele governa o mundo, que os seus planos vão se concretizar, mas também que Deus ele quer revelar esses planos e os propósitos aos homens, a mim, a você e àqueles que ouvem a mensagem profética ou a leem. Ou seja, o ministério profético ele vai se basear nessa dupla crença. Crença que Deus controla a história e a crença que Deus quer revelar os seus planos a nós homens. E é importante, gente, que você e eu entendamos isso, porque não há a possibilidade de lermos corretamente os escritos proféticos sem esses fundamentos. E pior do que isso, não há a possibilidade de nós sermos uma comunidade profética se a gente não entender
que Deus é esse Deus que está vinculado ao mundo e que continua no controle do mundo e que tem um propósito para o mundo, que Ele quer se revelar através desse propósito a nós. Aqueles que dissociam Deus da sua realidade, que de alguma forma fazem uma dicotomia entre aquilo que é sagrado e o que é profano, ou entre uma área da sua vida que está vinculada a Deus, a religiosidade, e uma outra área de questões de ordem separada, essas pessoas não serão uma comunidade profética, não farão parte desse espírito profético. É necessário que a gente entenda que para o profeta, Deus, ele está interessado e agindo em cada esfera da nossa vida. Se nós separarmos, meus irmãos, Deus do nosso trabalho, Deus da nossa família, se nós separarmos Deus da nossa história, se a gente de alguma forma restringir o agir de Deus a uma categoria meramente, ou ao domingo, ou terça-feira, quando a gente se reúne, nós não seremos uma comunidade profética. A igreja, ela é fundada nessas premissas de que Deus, ele está no controle de todas as coisas e que Deus quer se revelar através dos seus atos salvadores. Então, qual era o propósito principal dos profetas? Ou, talvez começando pela negativa, o que não era a mensagem principal dos profetas, o que não era o propósito principal da profecia? Bom, a primeira coisa, a missão central do profeta não era predizer o futuro. Por mais surpreendente que isso possa ser. Se você não entende isso a respeito das profecias, você certamente está lendo profecias da forma errada. Está em dificuldade na interpretação dos autores. Porque os autores proféticos, eles não têm por intenção enfatizar os acontecimentos futuros, embora isso também aconteça. Mas a profecia, ela aborda tanto o passado e presente como o futuro. Ou até o passado e presente mais do que o futuro. O futuro, quando ele é abordado, as visões do futuro são abordadas na profecia, ou até nos livros escatológicos, elas têm um objetivo principal que não é o amanhã, mas é o presente. As profecias, elas eram proclamadas para gerar uma mudança no coração do povo no dia de hoje, ou seja, no tempo em que a profecia era proclamada. Não era meramente, meus irmãos, oferecer um conhecimento sobre um futuro distante ou remoto. Aliás, as profecias, aquelas que se referiam ao futuro, elas geralmente se referiam a um futuro imediato, ou seja, aos dias próximos e não às gerações seguintes. Mas quando a profecia, ela se destinava a revelar futuro, ela faz isso com o objetivo de mudar o presente, de mudar eu e você no tempo presente. Então, as profecias futuristas, elas têm como ênfase o presente, o momento. Outra coisa que não era objetivo principal ou essencial da profecia, a profecia não se destinava a proclamar uma série de códigos ocultos, de visões enigmáticas, símbolos difíceis de se compreender, que quando de alguma forma decifrados, iriam revelar acontecimentos futuros numa linearidade histórica, ou seja, de você dizer que primeiro vai acontecer A, depois B, depois C, depois D, depois E. Os símbolos e as visões proféticas fazem parte da profecia, estão presentes em todas as profecias, porém, eles não são o centro da profecia. E nós, meus irmãos, podemos ter paz quanto a isso, porque você não precisa de entender cada significadozinho de cada símbolo profético que é mencionado nas profecias para entender qual é a mensagem do profeta. Há uma mensagem que é essencial e que a gente vai falar daqui a pouco e que transcende muito essas questões de ordem secundária. Então, esses símbolos, essas visões presentes na profecia, elas são como a embalagem, ou a fita, ou o laço de um presente. Sabe, quando a gente recebe um presente, por mais que talvez você
olhe e veja que a embalagem ela é bonita, você provavelmente não vai perder muito tempo admirando a embalagem. A embalagem serve para uma finalidade. Qual é? De revelar que aquilo que está dentro dela é precioso. A gente se preocupa com a integridade do presente, mas não com a integridade da embalagem. Quando você recebe um presente, muito provavelmente o que você faz é imediatamente rasgar a embalagem para acessar o seu conteúdo. Então, meus irmãos, aqueles que ficam de alguma forma obcecados, demasiadamente direcionados a entender cada símbolo e visão da profecia nas suas minúcias, correm o risco de repente, perder qual é a mensagem principal, de repente, ficar olhando para a embalagem do presente e se esquecer do seu conteúdo. O que a linguagem profética, no que diz respeito à imagética, aos simbolismos e tudo mais, o que ela significa para nós é que exatamente o seu conteúdo central, ele é muito precioso e não pode ser perdido de vista. E a gente precisa de tomar cuidado não só no que diz respeito a profecias em si, mas também no que diz respeito a toda a revelação da Bíblia. A gente tem que tomar cuidado para, de alguma forma, não tornar aquilo que é periférico central e aquilo que é central periférico. De não inverter a ordem de prioridade das coisas, porque se a gente fizer isso, a gente corre um sério risco de transformar as intenções dos autores bíblicos em outras que não eram as originais. Ou seja, a Bíblia, ela perde a sua autoridade no momento, a sua infalibilidade, a sua autoridade, no momento em que a gente transforma ela em uma coisa que ela não queria ser, que ela não diz ser. Paulo, em um contexto diferente, só para exemplificar, ele fala algo semelhante. Em Tito, capítulo 3 e versículo 9, Paulo afirma assim: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Ou seja, evite falar sobre genealogia. Em uma outra ocasião, não só para Tito, ele se dirige também a Timóteo. 1 Timóteo 1,4 diz assim: nem se preocupe com fábulas e genealogias sem fim, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então Paulo estava se dirigindo para dois dos seus discípulos na fé, cooperadores no ministério, e falando: olha só, não percam demasiadamente o tempo de vocês discutindo genealogias ou questões outras de ordens secundárias. Veja bem, há um lugar para a gente discutir sistemas escatológicos, há um lugar para a gente discutir genealogias ou coisas desse tipo. Estudamos, agora há pouco, na escola dominical, sobre genealogias. A genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, genealogias de Jesus no Evangelho de Mateus. Eu, inclusive, depois de estudarmos ela, trouxe uma palavra aqui falando sobre Ruth e vinculando ela à genealogia de Jesus. Então, entendam bem o que eu estou falando aqui, porque não há nenhuma contradição entre o que eu estou dizendo agora e o que nós fizemos algumas semanas atrás ao ensinar genealogia. O que eu estou querendo ensiná-los, e o que eu acredito que Paulo quis dizer quando ele se dirige a Tito e a Timóteo, aqui nesses trechos que lemos, é que nós não devemos substituir aquilo que é essencial por aquilo que é secundário. Nós devemos nos preocupar, como comunidade profética, em não perder de vista o núcleo, o centro da mensagem da palavra de Deus. Então, por exemplo, as genealogias, elas se tornam irrelevantes quando elas têm um fim em si mesmo. Quando discutir genealogias é uma questão técnica meramente. E nos períodos de Paulo, na igreja primitiva, a grande discussão em torno da genealogia é porque as tecnicalidades poderiam desqualificar Jesus como realmente o Messias que foi prometido. O que Paulo está dizendo é que aquilo que é secundário não pode suplantar aquilo que é primário. Portanto, as genealogias, elas servem e elas têm uma importância, tanto elas quanto as visões, a teologia sistemática, a escatologia, elas têm o seu propósito na medida em que elas apontam para a mensagem principal. Ou seja, quando a gente estuda a genealogia de Jesus, ela serve ao propósito de
nos comprovar ou declarar que Jesus, de fato, é o Messias que foi prometido e o Rei sobre todo mundo. Quando a gente lê genealogia sob essa ótica, então as genealogias acrescentam muito. E foi o que a gente tentou trazer aqui para vocês quando estudamos isso. Da mesma forma, meus irmãos, funciona com a profecia. Quando a gente entende toda a linguagem simbólica, as figuras, tudo isso, como algo que pode apontar para o núcleo da mensagem, elas servem, então, para tornar mais clara e bela ainda a mensagem. Mas se nós não entendemos certas coisas, não tem problema, porque o importante é o núcleo ou a essência da mensagem profética. Então, meus irmãos, chegando ao momento que importa realmente, eu queria responder a seguinte pergunta: qual é a ênfase principal da profecia? Qual é o núcleo, a razão de ser do ministério profético do Antigo Testamento? Presta bem atenção. A mensagem deles tinha como objetivo principal a aliança. A aliança. O profeta, ele era um guardião da aliança que Deus faz com os homens. Nós, todos nós, tanto aqueles que ouviram as mensagens do Antigo Testamento, como aqui, os seres humanos hoje, nesse tempo presente, e vocês que estão me ouvindo, nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para conhecer o nosso Criador, para ser o seu povo e para prestar culto a Ele, para fazer uma aliança com Deus, entrar em um pacto com Ele. Deus, ele se revela por meio dos pactos. Ele se relaciona com a humanidade por meio das alianças. E é por isso que a Bíblia, ela nos relata que lá desde o Éden, quando o primeiro homem e a mulher foram criados, Deus fez uma aliança com eles. E a história do Antigo Testamento, ela pode ser resumida em uma história de alianças. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, depois ele faz uma aliança com Moisés e o povo de Israel, ele faz uma aliança com Davi. Deus, ele é um Deus de alianças. Amém? Nós estamos aqui porque nós estamos vinculados em uma aliança com Ele. E as mensagens dos profetas do Antigo Testamento, elas eram centradas na aliança que foi feita com Abraão, que era o pai deles, o pai dos hebreus, né? E também nas alianças que foram feitas com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Deus havia prometido a Abraão que ele herdaria uma descendência e uma terra. E Deus promete a Abraão que não só ele seria abençoado por Deus, mas que Abraão também seria uma bênção para todos os povos da terra. E posteriormente, Deus faz uma aliança com o povo de Israel lá no Sinai. Deus liberta o povo do Egito, mostrando-se através dos seus atos salvadores novamente. Deus liberta o povo e o objetivo daquela liberdade era que o povo celebrasse uma união de casamento com Deus, que o povo celebrasse uma festa com o seu noivo. Mas Deus, então, quando o povo chega no Monte Sinai, ele estabelece uma série de termos ou condições para que o povo pudesse se relacionar com ele. Como pecadores podem se relacionar com um Deus santo? Como seres finitos podem se relacionar com aquele que é o eterno? Então Deus diz como os homens devem se relacionar com ele. Deus dá aos homens os mandamentos, os 10 mandamentos, chamado também de tábuas do testemunho, testemunho da aliança que o povo tinha feito com ele, estava fazendo com ele. E Deus desce, meus irmãos, dos céus, cumprindo com a sua parte na aliança, e ele passa a habitar entre os homens. Ele ordena ao povo que erga um tabernáculo
E esse tabernáculo tinha câmaras, e na câmara central, chamado lugar santíssimo, o Santo dos Santos, lá havia a Arca da Aliança. Sabe o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era o estrado dos pés de Deus. Assim como alguns reis na antiguidade, eles se sentavam no trono e tinham um estrado, uma espécie de palanque para que ele pisasse em cima, assim também funcionava a Arca da Aliança. A ideia era que aquele símbolo da aliança que Deus estava contraindo com o povo, esse símbolo, essa união de casamento, ela era tão vinculativa que Deus agora habitaria presencialmente entre eles. E a Shekinah, a presença de Deus, então, passa a caminhar com o povo pelas suas peregrinações no deserto. Deus, ele é um Deus de alianças. Amém? Deus sempre cumpre com a sua parte nas alianças. Mas a gente vai entender que é mais do que isso. Voltando ao assunto dos profetas, qual era então o núcleo da mensagem profética? Eu falei, aliança. Eles eram os guardiões da aliança. O que os profetas proclamavam era a seguinte mensagem: se nós formos fiéis à aliança, haverá bênção, haverá vida, haverá paz. Mas se nós formos infiéis, se quebrarmos os termos da aliança, haverá maldição, solidão, separação de Deus. Se honrarmos a Deus, herdaremos a terra prometida. Seremos livres, mas se desonrarmos a Deus, nós nos tornaremos escravos dos outros povos e seremos exilados. Então, essa era a mensagem principal dos profetas. A aliança é o tema central em todo o ministério profético do Antigo Testamento. Então, a função do profeta, meus irmãos, era proclamar um retorno à fidelidade à aliança. Era ressaltar a importância que o povo cumprisse com seus termos, com os termos condicionados quando a aliança foi feita. E quanto a nós? Como a gente pode aplicar essa realidade que eu estou falando para você, do Antigo Testamento, para nós como igreja hoje, do Novo Testamento, igreja contemporânea? Bom, gente, o que a Bíblia nos relata é que Adão não foi fiel à aliança feita com Deus. De certa forma, Noé não foi fiel à aliança com Deus. Abraão não foi fiel à aliança com Deus. Moisés não foi fiel à aliança com Deus. E o povo de Israel, muito menos, foi fiel à aliança com Deus. Davi não foi fiel à aliança com Deus. Nenhum homem dentre nós foi capaz de cumprir integralmente os termos da aliança que foi feita com Deus, exceto um. Quem é ele? Jesus, ele é, a rigor, meus irmãos, o único que foi fiel integralmente à aliança. Ele cumpriu as alianças feitas entre Deus e homem, na figura, como nós falamos mais cedo, de um Deus que também é homem. Ele assume o nosso lugar e ele cumpre integralmente os termos da aliança e paga o preço pela nossa infidelidade, pela aliança que descumprimos. E a partir desse momento, a fidelidade de Jesus Cristo nos é imputada. Jesus Cristo, meus irmãos, ele é o cumprimento das expectativas dos profetas. E é por isso que a gente estava falando mais cedo, o Diogo questionou aqui na escola dominical, por que não devemos pedir sinais a Deus? Talvez, olhando em retrospectiva, os profetas, eles estavam, de alguma forma, antevendo um cumprimento futuro, que foi concretizado na vida de Jesus, mas nós não olhamos mais para frente, nós olhamos para trás, nós olhamos para a história, com a fé de que aquilo que foi prometido já foi cumprido na figura de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 13, versículo 17, ele diz assim, olha, pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, meus irmãos, os profetas, eles trocariam todas as visões, revelações, tudo o que ouviram, todos os mistérios, para contemplarem aquilo que os contemporâneos de Jesus, pessoas comuns ali da região da Galileia, viram
e ouviram. Por que isso? Paulo afirma em outro lugar, em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os profetas, eles ansiavam por um momento que foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, no ministério dele. Esse momento em que, conforme diz Paulo, a comunidade em Roma, que o momento em que seríamos justificados não perante a nossa fidelidade à aliança meramente, porque nós não somos capazes de cumpri-la totalmente, mas seríamos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé de que, se nós não somos capazes, Ele foi capaz de cumprir integralmente os termos da aliança com Deus. Jesus Cristo nada mais é do que Deus sendo fiel a Ele próprio e conferindo a nós mesmos a sua fidelidade. Olha que coisa incrível. Você pode achar que você é bonzinho. Talvez, isso já me ocorreu muitas vezes na vida. Você olha para alguém e fala assim, até que eu não sou tão ruim assim, né? A gente é capaz de fazer coisas boas, às vezes a gente faz uma coisa boa, e a gente se enche de vaidade, pensando que por causa daquela coisa boa que a gente fez, todos os atos de maldade, de ruindade que fizemos vão ser apagados. Mas não funciona dessa forma. Eu e você não somos bons. Eu e você não fomos fiéis à aliança. Só há um, que é Jesus Cristo. E é justamente, meus irmãos, quando nós pregamos sobre essa palavra, sobre essa graça chamada de evangelho, de a boa notícia, é nesse momento em que a gente se transforma em arautos de Jesus Cristo, é nesse momento que nós realizamos o cumprimento da nossa vocação profética, que a igreja, ela se torna a comunidade da profecia. E é por isso que nós lemos, que João falou, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, Jesus reúne ao redor de si o cumprimento de tudo aquilo que tinha sido profetizado. E agora, o papel da igreja, no que diz respeito à vocação profética, que nos vincula novamente aos profetas do Antigo Testamento e a Jesus, como uma linha de uma revelação que está sendo construída, o nosso papel agora não é meramente apontar para o futuro, também é, a gente também vai falar a respeito do que Deus fará, mas nós precisamos de olhar para o passado e dizer daquilo que Deus já fez, porque na cruz foi selada toda a vitória que vai ser experimentada no futuro. Então, as nossas esperanças escatológicas a respeito do fim dos tempos, elas não se fundam naquilo que Deus fará, mas naquilo que Deus já fez. O testemunho de Jesus, ali é o espírito da profecia. A igreja, portanto, meus irmãos, nós como comunidade, nós somos o povo que adora a Deus e que proclama os seus atos salvadores. Aonde a gente vai, a gente proclama as boas obras de Jesus. Mas não é só isso, porque os profetas, eles não somente pregavam a palavra, eles não só proclamavam o discurso divino, mas os profetas, eles encarnavam a mensagem de Deus. E se você não entender isso, meu irmão, você vai perder de ponto de vista o que está no centro dessa mensagem de hoje de manhã. Nós lemos nos escritos proféticos muitas coisas estranhas que a gente tem até certa dificuldade de explicar. Isaías andou nu. Ezequiel cozinhou a comida num esterco. Oséias se casou com uma prostituta. Jeremias, quando Jerusalém estava sitiada para ser tomada pela Babilônia, ele compra um campo. Naquele momento de necessidade extrema e de escassez, que você guardava o dinheiro para comprar comida que faltava, Deus ordena que ele compre um campo, para através disso proclamar uma mensagem de esperança para o povo de Deus.
Então os profetas, eles eram homens que proclamavam a palavra de Deus, mas que experimentavam, vivenciavam, encarnavam a palavra de Deus. Os profetas, durante o seu ministério, eles experimentaram tamanho sofrimento e rejeição, meus irmãos. O profeta não era popular. O profeta não era benquisto. A maioria dos reis perseguiu os profetas. A maioria dos profetas foram rejeitadas pelo povo. E é por isso que Jesus clama, quando ele está entrando em Jerusalém, 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 que mata os seus profetas. Há, na essência da vocação profética, da sua mensagem, algo que contraria a lógica desse mundo e que faz com que o mundo rejeite a mensagem que nós proclamamos. Quem está acompanhando aí o estudo das células, a gente está falando sobre a vida de Jesus, né, no Evangelho de Marcos, está acompanhando essa trajetória. Jesus, ele vai ao longo do Evangelho revelando para nós que ele tem uma missão, e que essa missão, antes de ser concretizada em glória, ela será a missão da cruz. E que os discípulos de Jesus, assim como Jesus, têm essa mesma vocação de pregar a palavra, e eles serão rejeitados por causa dessa pregação, e o seu destino final será o mesmo de Jesus, a cruz. Eu falei uma vez aqui, ou foi lá no discipulado, agora não lembro, que a cruz ela não é o lugar, meus irmãos, que você vai até o pé dela. Como as pessoas falam assim, vá até o pé da cruz, para lá você deixar os seus pedidos, né, diante de Jesus. Não é isso. A cruz é o lugar que você sobe, porque tem uma cruz para você. E se nós queremos ser a comunidade profética, nós precisamos de entender, meus irmãos, que de fato há um custo. A mensagem dos profetas, ela custou a vida deles. E a gente vê hoje, eu não falo só pelas minhas experiências pessoais, mas daquilo que eu ouço de terceiros também, nós vemos uma igreja que se acovarda, uma igreja que tem vergonha de pregar o Evangelho de Jesus. As boas notícias que deveriam ser proclamadas com alegria no nosso coração, elas são motivo de vergonha para muita gente. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de dizer que a sua esperança final é Jesus e mais nada. Mas eu diria que o nosso maior problema não é nem a coragem de pregar ou não a palavra, mas o nosso maior problema é que nós muitas vezes pregamos a palavra, mas nós não encarnamos a palavra verdadeiramente. Nós não vivemos ela até os seus limites finais. E eu vou falar sobre isso numa palavra futura, que eu falei que essa palavra foi dividida em duas partes. A gente vai abordar isso de uma forma mais específica. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui hoje, meus irmãos, é que nós não podemos continuar querendo Deus e mais alguma coisa. Deus e o dinheiro, Deus e o prazer, Deus e o sucesso. Enquanto você tentar buscar Deus e mais alguma coisa, você não vai encontrar nada na sua vida. Eu falei para os homens na terça-feira, tenho meditado numa frase que eu li, de Kierkegaard. Ele disse que pureza de coração é desejar uma só coisa. Não duas ou três ou quatro. Uma só coisa. O nosso coração ele deve estar centrado em uma única coisa e mais nada. De alguma forma, a cultura desse mundo, ela sequestrou essa vocação da igreja. Essa vocação que tem como centro a aliança com Deus e que faz dela o seu bem supremo, que não barganha a fidelidade a Deus com as coisas desse mundo. A vocação daqueles que escolhem perder tudo, mas continuar sendo fiéis à aliança feita com Deus. Então, meus irmãos, para concluir, a vocação profética, ela é a proclamação da aliança de Deus, o convite à fidelidade à aliança, mas a vocação profética também é a experiência da fidelidade à aliança. Eu queria levá-los a uma meditação pessoal nessa manhã, que vocês pudessem refletir se nós temos sido fiéis à aliança que Deus nos deu.
Se nós temos encarnado essa palavra verdadeiramente, essa que nós cremos, se nós temos vivido isso até o seu limite. O escritor de Hebreus, quando fala a sua comunidade, ele diz assim: na luta contra o carne, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, há algo a mais, há um comprometimento maior que nós devemos ter. E eu queria conclamá-los a uma fidelidade à aliança, meu irmão. Há uma aliança que vai te custar a sua vida. Há uma aliança que pode te custar o seu dinheiro, que pode te custar a sua reputação. Eu queria lembrá-los, meus irmãos, que nós não vivemos para nós mesmos, que esse mundo está nos ensinando um monte de besteiras, que faz com que a gente busque significado na nossa vida em outros lugares, mas a comunidade profética de Deus é aquela que se recusa a viver por qualquer outra coisa que não a Jesus Cristo. Que Jesus seja o centro de tudo e o significado de tudo. No momento em que a gente procura ganhar outras coisas, a gente perde tudo. Então eu queria convidá-los a um retorno à simplicidade. Que nessa manhã a gente faça uma oração para Deus de arrependimento pelas nossas infidelidades. Por talvez fazermos outros tipos de alianças indevidas com outras coisas desse mundo que suplantam a aliança que nós fizemos com Deus. Outro dia eu estava discutindo com um irmão que estava falando a respeito do trabalho dele, que o trabalho dele não dá tempo para nada, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ficar com o filho. Eu estava falando para ele, isso é um ídolo. Ele falou, pô, mas é um trabalho, é uma coisa lícita. Amém, eu concordo, mas é um ídolo. Muitos de vocês, que eu vejo aqui, enquanto a gente está falando sobre a palavra de Deus, estão mandando mensagem no celular ou vendo timeline. O que é esse celular aí para você? Um ídolo. Me perdoe dizer a verdade, o celular para muita gente é um ídolo, porque te conecta a uma realidade que não é a realidade de Deus, mas te conecta com as coisas desse mundo que você tanto sonha ou almeja. Eu queria, meus irmãos, que nós pudéssemos refletir isso. Se nós temos como comunidade representado essa vocação profética, se a gente tem encarnado essa palavra e proclamado ela, por onde a gente vai? Você não está no seu trabalho, ou não mora no lugar que você mora, ou não conhece as pessoas que você conhece por uma obra do acaso. Deus proporcionou essas coisas todas para que nós pudéssemos proclamar a palavra de Deus no ambiente em que vivemos. E essa é a vocação principal da profecia. Amém? Vamos orar.